Olá pessoal, boa noite. A gente está começando aí mais um webinar aqui explicando para vocês aqui como, né, diferença aqui que a gente tem sobre tesouro direto e fundo imobiliário. Esse webinar surgiu aí do questionamento de muita gente, muitas pessoas perguntando, né, como é que seria isso, se valeria a pena, o que não valeria a pena, como que se calcula aí um tesouro direto. Às vezes o tesouro direto ele tem muita volatilidade, né? Às vezes as pessoas acreditam que não, mas o tesouro direto sim, ele tem volatilidade. Ora você vê se o extrato é positivo, ora você vê negativo. Como que esse valor muda e como é que eu posso aproveitar? E será que vale a pena? Está na hora de eu mudar para um fundo imobiliário? O fundo imobiliário seria, de fato, aí, o novo, né, a nova forma de investir das pessoas aí, mudando um pouco aí a visão do Tesouro Direto, né? A gente sabe aí que 2016 para cá, boa parte das pessoas saíram da poupança, migraram para o Tesouro Direto por várias características ali positivas, né? Estabilidade, melhor rentabilidade, fácil aquisição. Será que agora chegou a hora, né, de mudar para o fundo imobiliário? Quais são as vantagens do fundo imobiliário? E se de fato a gente tem que fazer isso ou não? Ou se vale a pena ou não? Né? Esse acho que é o intuito da gente responder aqui essas perguntas, beleza? Bom, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Podem mandar as mensagens aí que a gente vai respondendo à medida que forem surgindo. Então, o objetivo aqui é esclarecer mesmo e tirar todas as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Tesouro Direto versus fundo imobiliário. Beleza. Quem quer a pauta aí, né? Quem é o Felipe Rodrigues? Conceitos de rentabilidade e rentabilidade líquida. Eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso aí. O que é o tesouro direto, de fato? Porque o preço muda e se é considerado uma renda fixa. Muitas pessoas perguntam isso. A renda fixa era para o valor não mudar. Por que está mudando? Né? Quanto que vale quando vale a pena vender antes ou segurar até o final? A gente vai explicar isso também. Fundo imobiliário é uma alternativa aí para o Tesouro Direto 2020? Como que funciona o fundo imobiliário e os próximos passos aí para você seguir em frente caso queira avançar nessas questões. Bom, pessoal, vamos lá. Eu sou Felipe Rodrigues, CEO da Hunter Investimentos, já fui trader profissional, comecei minha carreira de investimentos lá, né, nos longínquos 2013, é isso aí. Na verdade, comecei investimentos de fato em 2008, né, justamente naquela crise imobiliária que teve nos Estados Unidos, uma volatilidade gigante na bolsa, aquilo ali, não posso mentir para vocês, me assustou um pouco, né, aquela volatilidade exagerada, e eu fui fazer o quê? Eu fui investir em renda fixa, né? Comecei ali meus investimentos em renda fixa, fui muito aí tesouro direto, foi aí minha porta de entrada. Eu quero compartilhar um pouquinho aí essa experiência com vocês, né? O que eu ganhei essa experiência, né? Eu fazia ali especulação, fazer trade especulativo dentro do Tesouro Direto, cara. Foi assim que eu comecei minha carreira em investimentos. É basicamente o que eu vou ensinar para vocês aí, entender um pouco essa volatilidade que o Tesouro Direto acaba permitindo, né? Bom, então ali depois daquela crise, eu comecei por meados de 2013 ali, comecei a investir em bolsa de valores, queria otimizar meus investimentos, meus retornos em 2013, eu comecei diretamente na bolsa de valores, começando com operações ali de ações, depois fui para o day trade e depois eu acabei montando a Hunter Investimentos, hoje uma empresa aí que já deu treinamento e curso aí para centenas de pessoas. A gente também faz um processo de assessoria de investimento. A gente vai explicar um pouquinho tudo sobre isso aqui nessa live de hoje, tá? Então, a gente vai começando falando do Tesouro Direto. Falo com muito prazer, com muito orgulho do Tesouro Direto, que me deu aí ótimos retornos, boa rentabilidade, me proporcionou, né, realmente começar aí nesse mundo dos investimentos. Então foi muito legal, gosto muito aí do Tesouro Direto também. Acho que, bom, enfim, vamos falar sobre isso aqui, né? Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui, vamos para lá. Isso. Bom, vamos lá, pessoal. Pauta já apresentada, já me apresentei. Vamos falar aqui conceito de rentabilidade líquida. O que é isso? Né? O que é rentabilidade? Rentabilidade líquida, para a gente ter uma ideia, é a rentabilidade que a gente tem. Não dá para falar de investimento sem a gente entender a rentabilidade líquida. Então, a rentabilidade, ou seja, quanto que o seu dinheiro multiplicou, quanto que ele rendeu ali, menos os custos operacionais. Toda operação de investimento ela tem um custo, pode ser corretagem, uma taxa de administração, então a gente tem que calcular esses custos. Também aí tem a questão dos impostos, né? Então também aí quanto que você está pagando de imposto e temos que descontar a inflação para saber de fato quanto que você teve de lucro naquela operação. Vamos citar um exemplo? Tá? Você começou com um capital de 10 mil reais. Fez ali, começou com 10 mil reais. Bom, você começou com 10 mil, você tem uma rentabilidade de 5% ao ano. O que isso quer dizer?
quer dizer que você vai ganhar R$ 500 aí no primeiro ano, ou cada ano você vai ganhar R$ 500. Essa é a rentabilidade que você contratou do seu investimento. E vai ter um custo operacional. Vamos imaginar aí um custo muito normal aí para Tesouro Direto, é de 0,30% ao ano, tá? Às vezes você vai falar assim, ah, Felipe, mas na minha corretora lá ela é isenta Tesouro Direto. Beleza, mas tem uma taxazinha da MMF que você tem que pagar a cada 6 meses que você não é isento. Então você tem que ficar atento a isso lá. Bom, além disso, desse custo, padrão, a maioria usa o 0,30, você tem que descontar também os impostos. Investimentos aí em renda fixa, geralmente, né, são tributados aí, a grande maioria deles, alguns têm algumas exceções, de 20% ao ano, tá? Isso é uma escala progressiva, começa com 22,5%, tá? Se você deixar ali até menos de 6 meses, até 12 meses 20%, depois 17,5% e 15% acima de 2 anos. Como a gente está fazendo uma rentabilidade anual aqui, eu considerei para fazer um resgate em 1 ano, 12 meses, que seria uma taxa de 20%. Então a gente vai debitar mais R$ 100 aqui nos nossos 500. Né? Então você já está vendo aí que a rentabilidade já está diminuindo um pouquinho. E depois a nossa querida, né? Não tão querida assim, inflação. Uma inflação hoje no Brasil está de 3,78%. O que isso quer dizer? Que os seus 10 mil desvalorizou R$ 378. Quer dizer que aquilo que você comprava com R$ 10.000, agora você precisa de 10.378 para adquirir. Então, essa aí a gente também tem que considerar essa questão. Então, olha só, quanto que me gerou esse investimento? Apliquei lá R$ 10.000, quanto que me sobrou? Quanto que eu faturei? Quanto que me gerou ali no final do ano? Menos R$ 8. Ou seja, eu acabei gastando. Como assim, Felipe? Não era um investimento? Era um investimento. Mas eu te mostrei que uma taxa de 5% ao ano, hoje, ela é juros negativo. Juros real negativo. O que isso quer dizer? Ganhei R$ 500, gastei 30, paguei 100 de imposto e ainda perdi para a inflação. Tá? O que a maioria não faz é considerar aqui esse custo de inflação. Esquece que as coisas sobem de preço e aí só fica vendo a rentabilidade lá, rentabilidade nominal, né? Opa, ganhei R$ 500. Não, na verdade você não ganhou R$ 500, você perdeu R$ 8. Você tentou proteger o seu patrimônio, manter o valor de compra dos 10 mil, mas nessa questão você não conseguiu. Você teria duas opções aqui, né? Uma, tentar fugir desse custo aqui dos 0,30, muito difícil, porque pelo menos taxa BMF que é tabelada, você vai ter que pagar. Então não tem como você escapar dela aqui 100%. Bom, o que outra coisa você pode fazer? Tentar aumentar a rentabilidade, sair dos 5% aqui para um pouco mais. Claro que ajuda. Imposto, não tem jeito, né? Imposto é imposto, tem que pagar aqui, padrão, não tem como escapar. E diminuir a inflação também, não tem jeito, né? Isso aqui é uma questão que excede a nossa habilidade pessoal como cidadão. Né? Isso aqui é uma questão, mais uma estratégia governamental de mexer na inflação. Então, pessoal, o que dá para a gente fazer? Nessas condições aqui, eu vou tentar usar isso aqui. Deixa eu usar uma ferramentinha que eu gosto muito aqui, ó. Beleza. Então, olha só, o que eu posso fazer, né? Agora sim dá para mim riscar aqui. Deixa eu colocar uma cor bacana, um verde escuro aqui, ó. Beleza, então vamos lá, pessoal. Ó, R$ 500 aqui, beleza, não dá para mexer, eu posso tentar melhorar, né? A única coisa que dá para tentar melhorar é esses R$ 500 aqui. O custo não tem jeito, não consigo mexer, imposto não consigo, inflação também não consigo. Então eu tenho que tentar melhorar a minha rentabilidade para eu não ficar aqui no negativo, né? Ficar aqui, ó, terminar o ano aqui, ó, negativo em 8%. Então, isso que a gente tem que tentar fazer, melhorar ali a rentabilidade, beleza? Bom, ok, uma vez que a gente entendeu isso, agora vamos passar para a próxima etapa, né? Falar um pouquinho do tesouro direto. Eu gosto de falar sempre dessa rentabilidade líquida, porque às vezes as pessoas esquecem, né? Fica muito preso ali no nominal, e você já viu que uma rentabilidade de 5%, que é, o que seria 5% hoje, né? Um CDB aí, 100% aí, de CDI, você conseguiria uma taxa de 5%. Então, tem que melhorar a rentabilidade. Pessoal, o que é o Tesouro Direto, né? Vamos explicar isso aqui? Olha para mim aqui. O que é o Tesouro Direto? Primeira coisa, a gente tem que entender que é um título do governo. Você está emprestando dinheiro para o governo. Isso que é o Tesouro Direto, né? Você tem algumas formas de emprestar seu dinheiro, de formas honestas, legalizadas. Primeiro delas, você pode emprestar seu dinheiro, que chama-se de investimento. Você pode emprestar seu dinheiro para o governo,
Ou seja, você está pegando o seu dinheiro, emprestando para o governo e o governo vai te pagar a mais por isso, por você, né, daqui no futuro, no prazo futuro. Então, outra forma que você pode emprestar isso para bancos. Você pode pegar seu dinheiro e empresta para o banco vai te pagar uma rentabilidade para poder trabalhar esse dinheiro para você. Isso chama aí CDB, né? Principalmente o CDB é o mais conhecido, é a modalidade que você empresta para bancos. Outra modalidade que você pode fazer é emprestar esse dinheiro para empresas. Isso aí, você também pode emprestar para empresas. Isso chama debentures. A empresa vai pegar esse dinheiro e vai fazer trabalhar esse dinheiro. É uma forma dela captar lucro também em cima disso, faturamento em cima disso, tá? Então aí a debentures é outra modalidade. Bom, uma vez que a gente explicou isso, deixa eu voltar aqui para a tela. Pá, vamos lá. Eu tenho aqui um título do governo. E por que os bancos, pessoal, não vendem aqui tesouro direto? Essa é uma dúvida muito comum, né? As pessoas perguntam, mas por que quando eu vou no banco, ele não me vende tesouro? Opa, vamos lá. Voltamos aqui. Por que ele não vende tesouro direto? Pessoal, porque a taxa, o retorno financeiro que o banco tem vendendo esse tipo de título não é atrativo, ele não rentabiliza. O banco, a comissão que o banco ganha em cima do tesouro direto é muito pequena. Não compensa para ele vender. Aí você vai falar assim, como assim, Felipe, não compensa para ele vender? É simples, pessoal. Se você pensar o seguinte, você não gostaria de trabalhar o dia inteiro e receber R$10 por isso. Mas valeria a pena, então, você pegar um gerente do banco, colocar ele para trabalhar, explicar que é um tesouro direto, fazer todo aquele trabalho ali educativo para a pessoa aplicar o dinheiro no tesouro direto, sendo que ele vai estar ganhando ali R$10 ao longo do dia por fazer aquele trabalho, então não compensa, por isso que o banco não vende, tá? Prefere vender produtos dele, como o CDB, que vai dar uma rentabilidade. Bom, tipos de tesouro direto, a gente tem basicamente dois tipos, o pré-fixado e o pós-fixado. O que é um tesouro pré-fixado? Você estabelece hoje uma taxa de recebimento. Um melhor exemplo dele aí é... o Eduardo Conrado aqui aproveitando, respondendo. Olha, falando que dá para aumentar um pouquinho a rentabilidade, né? Falando um pouquinho do passado ali, aumentando a rentabilidade se deixar mais tempo e aí você consegue um imposto de renda menor. Muito bem lembrado, Eduardo. Muito bom. Bom, vamos lá, pessoal. Então, tipo de tesouro direto pré-fixado, você estabelece hoje. Esse aí, por exemplo, é o Tesouro Selic, né, onde você estabelece, olha, eu vou receber a taxa Selic. Quanto que é a taxa Selic hoje? 5%. Você já viu no nosso exemplo de 5% que não está valendo a pena, né? Você já viu ali que o 5 ali você está, na verdade, negativo, você não está ganhando nada. Então você teria que ter uma rentabilidade acima de 5% hoje, nominal, para que de fato você tenha um ganho financeiro, tá? Esse aí é o pré-fixado. E o pós-fixado, muito conhecido também como o IPCA+, né? O que é IPCA? Inflação. Então eu vou comprar um tesouro direto como inflação mais 2%, mais 3%. Ou seja, eu vou ter um ganho de 3% acima da inflação. Aí já é mais interessante, né? Que a gente tem uma inflação de 3,78, como eu citei o exemplo ali. Se a gente tem 3% acima da inflação, minha rentabilidade já sobe para 6,78. E aí é bom que eu já começo, de fato, a ter o ganho sobre esse capital, tá? Bom, agora eu vou chegar num ponto crucial aqui da nossa apresentação, né? Como funciona o valor do tesouro direto? Gente, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso e esse é um assunto polêmico, é um assunto que a gente precisa explicar melhor, a gente precisa detalhar isso melhor, porque muitas pessoas têm de fato dúvida sobre essa questão do tesouro direto. Como é que o tesouro, como que eu compro lá, eu coloco os R$10.000 no tesouro direto, amanhã o negócio lá está 10.200 e depois o negócio vem para 9.800, 9.900. Como assim? Quando eu falo para as pessoas que elas podem ficar negativas no tesouro direto, o pessoal quase arranca o cabelo, né? Não é possível que esse negócio é volátil assim. E é sim, pessoal, a gente tem que entender como que é calculado o valor do tesouro direto para você saber aproveitar. Isso pode ser muito benéfico para você, né? Como eu disse lá em 2008, 2009, eu fazia isso demais, né? Fiz um caso clássico em 2016, depois eu posso te explicar exatamente como é que eu fiz em 2016. Preciso explicar um pouquinho essa lógica, essa matemática por trás aí para você entender melhor. Mas vamos lá, então explicando aí como funciona o tesouro direto. Vamos lá. Voltar para a tela aqui.
Aí, voltou para a tela. Beleza. Bom, vamos lá. Isso. Pessoal, vamos lá. Eu criei alguns cenários, tá? Cenário 1, juros estáveis. O que é o juro estável? Os juros não vai mudar nesse cenário. Esse é o cenário mais simples. Ele é irreal, na verdade, ele é teórico, né? Ele não acontece. O juro ser estável assim por muito tempo é bem irreal. É ilógico aqui no nosso país. Aqui é muito difícil, mas vamos citar um exemplo desse aqui que é o mais fácil de entender. Depois a gente vai melhorando aqui os nossos exemplos, trazendo um pouco mais para nossa realidade. Bom, o que a gente está falando aqui? Um vencimento daqui a 5 anos. Eu vou comprar então um tesouro direto com vencimento de 5 anos, então, se daqui a 5 anos, beleza. O valor do pagamento, olha, presta atenção, esse aqui é o primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção, tá? Estou falando aqui valor do pagamento, não estou falando valor aplicado. Esse é um ponto aqui que você tem que prestar muita atenção na hora de entender esse cálculo, né? Entender aqui, ó, que a gente está falando aqui, ó, valor do pagamento. É quanto que você vai receber lá na frente, lá depois dos 5 anos, tá? E vai receber uma taxa de 10% ao ano. Aqui eu coloquei uma taxa de 10% para facilitar a nossa conta, tá? Uma taxa muito alta para a realidade atual, mas para a gente ter uma ideia. A rentabilidade no período é de 61%. Aí você fala assim, Felipe, 5 anos vezes 10% é 50%. Como é que você está falando que é 61? Não, né, pessoal? Aqui a gente está falando de juros compostos. Juros em cima dos juros. Então, o que você já ganhou vai acumulando ali rentabilidade e vai aumentando o valor, por isso que está mais, tá? Ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu limpar isso aqui. Isso, beleza. Vamos lá, pessoal. O que é o nosso exemplo que eu quero mostrar? Aqui eu peguei um gráfico do Tesouro Direto sem alteração de taxa, tá? Vamos entender esse gráfico aqui. Eu preciso agora de muita atenção de vocês. Se está fazendo outra coisa aí, agora é hora de você parar, prestar atenção, concentrar aqui, senão você vai perder o raciocínio. Beleza? Olha só, pessoal, o governo, ele não está querendo assim pensar nos seus 6 mil que você vai pagar para ele agora, não. Ele está pensando o seguinte: o governo vai emitir um título onde ele vai pagar 10 mil reais, quanto? Daqui a 5 anos. Então ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir aqui e vai falar o seguinte: daqui a 5 anos, pagarei 10 mil reais. Ok. Beleza, essa é a conta que ele vai fazer. O que ele vai fazer então? Aí ele vai usar uma cálculozinho da matemática financeira que chama o valor presente líquido. Ele vai pegar esses 10 mil reais e falar assim: tá bom, se eu vou pagar 10 mil reais daqui a 5 anos, quanto que vale esse dinheiro hoje se eu deduzir uma taxa de 10%? Ou seja, ele vai pegar esse valor aqui e vai falar assim: bom, hoje, ó, olha aqui, ó, hoje eu teria que pegar R$ 6.209,21. Entendeu o raciocínio? Então, olha só, eu vou pegar 6 mil reais hoje, emprestado de alguém, eu estou falando assim, visão governo, tá? Vou pegar 6 mil reais hoje de uma pessoa e pagarei ela 10% ao ano, ou seja, daqui a 5 anos vou pagar um título de 10 mil reais, que é o que o governo provisionou. É assim que a conta, tá? É assim que é feita a conta. A gente, como pessoa física, a gente pensa assim: ah, eu tenho 6 mil reais, vou aplicar lá no governo, vou comprar um tesouro direto lá e tal. Aí você está comprando aqui os 6 mil, você nunca consegue colocar 6.000 redondinho. Você vai comprar cotas, fração de um título. Tá? Esse título pode custar 10 mil, 100 mil, 30 mil, 50 mil, enfim, o valor que o governo determinar no título ali. E você vai comprar uma fração dele, um múltiplo dele, justamente por essa conta aqui. Tá? Você vai pegar, o governo vai pegar o valor futuro e vai trazer para o dia de hoje. Isso já responde a primeiro questionamento, a primeira dúvida da grande maioria. Por que ele muda todo dia? Justamente por isso, porque cada dia falta um dia a menos para o vencimento e ele vai se valorizando ao longo do tempo. Então, de linhas gerais, vou fazer uma continha aqui bem simples, a gente fala aí, né, continha de padaria aí bem simples, olha só, no primeiro ano eu tenho uma rentabilidade aqui de 10%, acumulado zero, aqui tem um zero aqui sumido, mas é o zero, tá? Quanto que você comprou o título? Então, paguei hoje 6.209,21 centavos, comprei um título do Tesouro Direto, receberei 10 mil daqui a 5 anos. Daqui, então, depois de um ano, quanto que ele está valendo? 6.830. Quanto que ele me rendeu? 10%. Maravilha. Ó.
a taxa dele é 10%, me rendeu acumulado, ou seja, estou com 10% no bolso, por isso que está subindo. Tá? 2 anos se passaram. Quanto que eu vou receber? Mais 10% por esse ano, e agora eu já estou com acumulado de 21%. Né? 10% dos primeiros, mais 10% em cima dos outros 10, então deu 21%. Depois, terceiro ano, 33%, 46%, e aí eu chego nos 61%, porque a taxa foi fixa em 10% durante todo esse período. Felipe, que taxa é essa? A taxa que eu contratei? Não, meu amigo, taxa de juros, taxa Selic, a taxa aqui do Brasil, beleza? Então, essa é a taxa. Mas você fala assim, Felipe, eu contratei lá um tesouro direto, aí ele estava lá falando assim, tesouro direto, IPCA mais 2%. Então já não é uma taxa pré-fixada? Eu falei, sim, esses 2% aí é para calcular o quê? Quanto que você vai receber lá na frente, quanto que você vai chegar aqui, ó. Para saber quanto que você tem que pagar hoje, seus IPCA mais 2%, para você receber esses 10 mil, quanto que você tem que pagar hoje. Essa mudança aqui de juros no meio do caminho, ela é da taxa Selic, da taxa de juros no Brasil. Na verdade, não é nem bem taxa Selic não, tá? Tem uma outra taxa mais cotada em bolsa, que aí a gente usa lá, que é a taxa de juros, que ela tem volatilidade ali de médio e longo prazo. É um pouquinho mais complexo, sei, mas vamos entender aqui, não vamos descer demais o nível de complexidade que não, senão a gente vai ter que falar muita coisa, acaba perdendo o foco aqui do nosso Ebra de Tesouro Direto. Mas o importante é você entender que nesse cenário aqui é lindo. Isso aqui é lindo, sabe por quê? Isso aqui fica igual poupança. Isso aqui fica suave. Você comprou, todo dia você tem um pouquinho a mais, tá? Todo dia você recebeu um pouquinho a mais, porque a taxa de juros foi estável em todo o período ali. Então, beleza. Então, isso aqui é o que as pessoas esperam comprar. É isso aqui o que ela fala assim, beleza. É para isso aqui que eu comprei o Tesouro Direto. Só que aí quando ela vê na realidade, ela percebe no dia a dia que a taxa de juros muda. E aí a coisa começa a complicar, aí a pessoa começa a ver seu extrato balançar lá, fica volátil. Então, criamos um segundo cenário. Juros instáveis, ou seja, os juros estão mudando em queda. Ou seja, os juros vêm diminuindo ao longo do prazo aqui. Então, só um minutinho. Beleza, isso muda bastante o nosso cenário quando o juros está instável em queda, ele vem caindo, tá? A gente tem aí o mesmo cenário, vencimento daqui a 5 anos, o valor do pagamento do título vai ser de 10 mil reais, ele é o IPCA mais alguma coisa aqui, e a rentabilidade do período também vai ser de 61%. Usei o mesmo modelo, o mesmo padrão, para facilitar aqui a nossa conta, não ficar mudando esses números, tá? Agora que entra aqui o interessante. Olha como é que esse gráfico já é completamente diferente do primeiro. Olha que interessante. Vamos prestar atenção aqui, pessoal, nesse cenário. Olha só. Pronto, agora fica bolinha vermelha aqui, vai ficar mais fácil acompanhar meu mouse. Fundo é branco aqui, você vai ficar me acompanhando melhor. Olha só. Vou receber 10 mil reais no final do período. Beleza? Quanto que eu vou comprar meu título hoje? Já que eu estou comprando ele a 10%? Né? Hoje lá, ó, IPCA mais 10%, ou seja, o IPCA mais alguma coisa lá, me dá meus 10% hoje. Maravilha! Quanto que eu vou pagar nesse título? O mesmo valor do anterior, 6.209,21. Só que a nossa taxa de juros, o que aconteceu no primeiro ano? Ela caiu de 10% e veio para 5%. Isso significa que a partir de agora, essa taxa de juros vai ter 4 anos para vencer, esse Tesouro Direto tem 4 anos para vencer, e ele projeta, como a taxa atual agora é de 5%, ele projeta que vai ter que pagar 5% nos próximos meses. Se ele vai ter que pagar 5% nos próximos meses e não mais 10%, ele sobe o valor. Entenderam isso, pessoal? Isso aqui é o grande pulo do gato. Vocês não entenderam? Eu explico de novo. Vou fazer um outro exemplo aqui. Ó. É 10 mil. Se eu tirar 10% aqui, 10% aqui, 10% aqui, 10% aqui, 10% aqui, ele vai chegar no 6.209. Só que como a taxa no primeiro ano mudou para 5%, o que agora o Tesouro faz? O cálculo, né? Ele vai tirar 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui.
Por isso que ele fica mais alto. O valor a pagar aqui agora, ele só vai subir R$ 1.800. Por quê? Porque a taxa de juros reduziu. Mas, Felipe, quando eu comprei, era 10%. Beleza, meu amigo, quando você comprou. Mas agora mudou. Se você quiser antecipar, você vai receber um valor aqui. O que isso quer dizer? Que no primeiro ano, eu contratei uma taxa de 10%, só que no primeiro ano, eu tive uma valorização de 32% do meu patrimônio, do meu capital. O meu investimento valorizou 32%, mesmo eu tendo contratado uma taxa de 10%. Por quê? Porque a taxa de juros atual ela é menor. Basicamente é o seguinte, ficou caro o meu empréstimo para o governo. O governo vai ter que pagar 10%, só que agora ele pega 5%. Então, esse valor valoriza. A partir de agora, os novos títulos vão pagar 5%, por isso que diminui. Se eu continuo essa projeção da taxa de juros cair para 3%, olha a minha rentabilidade. Lembra que esse investimento ele vai me dar 61% no período. Em 5 anos ele vai pagar 61%. No primeiro ano eu já recebi metade do dinheiro, porque teve uma queda da taxa de juros. No segundo ano eu já recebi 47% do total de 61%. Ou seja, já falta aqui só um pouquinho de dinheiro. Ó. Era 6.200, eu já recebi quase 3.000 aqui. Ó. Dos 3.800 que eu vou receber, eu recebi aqui quase R$ 3.000, R$ 2.900. Fazendo uma continha aqui de cabeça. Ou seja, nesse cenário é onde muitas pessoas estão, cara. Eu converso demais com o pessoal fica na dúvida, isso aqui é difícil de entender, é complexo, é uma matemática reversa, ninguém fala disso, o gerente do banco não vai explicar isso para você não vai achar aí, às vezes, conteúdo na internet denso, preparado, estruturado para te explicar isso aqui. Eu te expliquei por quê, né? Porque ninguém ganha dinheiro explicando tesouro direto, ou seja, no mercado financeiro, ninguém ganha dinheiro aqui vendendo tesouro direto. Uma coisa é essa, né? Vamos ser francos e realistas aqui. Eu estou te explicando para quê? Para você entender que tem hora que tem muita gente que contratou tesouro direto em 2016, em 2017, 2018, e a taxa de juros caiu vertiginosamente. Muito. Para a gente ter uma ideia aqui, em 2000 se a gente falar um pouquinho, voltar um pouquinho mais para trás, 2016, a gente tinha uma taxa de juros de 11, 12% ao ano. A gente está falando hoje de uma taxa de juros aí de 5%. Então, quer dizer, é uma queda muito grande. E quem tem título aí, por exemplo, vencendo 2035, títulos aí 2040, 2024, tem muito título para vencer ainda, você tem que ficar atento, porque você já recebeu boa parte da valorização do seu dinheiro. E aí, repare bem, não compensa que mais, por exemplo, do segundo ano para o terceiro, o ganho é muito pequeno. Do terceiro para o quarto é muito pequeno e do quarto para o quinto muito menos. O que isso quer dizer, pessoal? Chega uma hora, se você está nesse momento dessa curva aqui, ó, você tem um negócio chamado custo de oportunidade. Se eu faço um investimento para 5 anos, receber 61%, em 2 eu já recebi 47%, aí eu vou te falar o seguinte, vale muito a pena você sacar esse dinheiro aqui, porque você teve uma valorização muito alta, em um curto espaço de tempo, você saca esse dinheiro e você vai falar assim, tá bom, Felipe, mas se eu deixar até o vencimento de 5 anos, eu vou receber mais. É melhor do que eu receber o 47. Eu falei, lê do engano. Você está pensando aí como um poupador e não como um investidor. Se você pensar como investidor, o que você vai fazer? Eu vou pegar esses 47 aqui agora, eu tinha 6.200, agora eu tenho 950, e eu vou aplicar isso aqui nos próximos 3 anos, numa coisa que vai me render muito mais do que os 10 mil aqui que eu chegaria neles. Ou seja, eu vou otimizar meu investimento. Eu vou pegar esse dinheiro agora e colocar ele no investimento melhor, e assim você vai fazendo consecutivamente, tá? Esse é um cenário onde muitas pessoas estão que já compraram tesouro direto no passado. Dê uma olhada lá nos seus investimentos. Às vezes já está na hora assim de você, vale muito a pena às vezes você resgatar, porque você já teve uma boa rentabilidade sobre ele, beleza? Bom, pessoal, vamos lá, vamos avançar o conteúdo aqui. Próximo slide agora. Juros instáveis em alta.
olha só, vai ser o futuro daqui para frente, tá? Hoje, a nossa Selic está em 5%, com perspectiva de cair para 4,5%. Deve ser o mínimo aí. Depois ela deve, ao longo dos anos, voltar a subir. Deve ficar em torno de voltar para casa dos 6%. É o que os economistas esperam que acreditam. Então, quem está entrando no Tesouro Direto hoje está entrando na mínima da taxa de juros, ou muito perto da mínima, e é muito provável que quem faz um investimento de 10, 12, 15, 20 anos vai encontrar com esse cenário aqui, ó, que é terrível, que é o oposto. Porque olha só, contratei também o IPCA, mantive o período de 5 anos, uma rentabilidade de 61% em 5 anos. Só que o que acontece? A taxa de juros está subindo. Aqui eu exagerei, né? Já comecei numa taxa de 10%, vai terminar em 25%. Vamos imaginar um cenário. Eu não quis mexer isso aqui, podia ser de 2, terminar 8, começar 4, terminar no 7, 8. Eu quis começar no 10, que é o mesmo exemplo que eu tinha dado antes, que aqui do 10 eu consigo tanto diminuir e consigo tanto subir, tá? Beleza. Se eu faço esse investimento, vou ter 61% de retorno no longo prazo. Sim, beleza, ótimo. Quanto que eu paguei hoje no meu título? 6 vezes 9, 21. O mesmo exemplo. Um ano depois, o que, que acontece? O meu retorno, o meu dinheiro acumulado diminuiu. Por que, que ele diminuiu? Porque você garantiu 10%. Agora, daqui para lá, ó, o governo vai ter que pagar 15%. Então, é 15 no primeiro ano, 15 no segundo, 15 no terceiro, 15 no quarto ano. Então, o valor tem que diminuir para que a rentabilidade seja maior, porque a taxa de juros subiu. Então, olha só, se você quiser antecipar o seu dinheiro, resgatar antes do prazo, um ano depois você está tendo prejuízo, você está perdendo 8%. Você está perdendo 8% de valor nominal, você está perdendo mais o custo, você está perdendo mais a inflação e você está perdendo ainda o imposto que eu não calculei aqui. Ou seja, olha como é que o negócio é terrível. Imagina assim, você contratando uma taxa de juros a 5% aqui e daqui a um ano ela só para 6%, depois só para 7%, depois só para 8%. Você vai perder, né, se você quiser resgatar, né, isso também vale a pena, né? Isso aqui só vai acontecer se você resgatar. Se você resgatar o seu dinheiro aqui, você vai estar perdendo dinheiro. Então a taxa de juros no segundo ano sobe para 18%, aí sua rentabilidade aqui, ó, cai, né, era menos 8 no ano, agora está com menos 2 em 2 anos, que o dinheiro, da mesma forma, também rendeu um pouquinho nesse período aqui. Vai para um terceiro ano, você começa a ficar 6% positivo, e aí, só no final, que ele vai dar aquela corrida para ajustar o preço, para chegar no valor contratado de 10 mil. Ou seja, uma boa parte do seu tempo aqui, você não rentabilizou. Aí você vai falar assim, Felipe, mas não faz diferença. Se eu vou receber os 10 mil lá, eu não estou preocupado com o que vai acontecer aqui no meio do caminho. Eu falei, meu amigo, fique preocupado sim, tá? Você não fica preocupado com isso, vou te alertar, fique preocupado sim, por alguns motivos. Primeiro, a cultura do brasileiro é ter uma falta de conhecimento sobre investimento. E o que isso quer dizer? Às vezes as pessoas se planejam que não vai precisar do dinheiro em 10 anos e acabam precisando. Então, pode sim acontecer uma eventualidade de você vai ter que resgatar e vai tomar um prejuízo muito grande. Você acha que está fazendo investimento e não está. E o segundo motivo que eu te expliquei é custo de oportunidade. Você faz um investimento, no curto prazo ele te dá prejuízo, ou seja, você não pode resgatar porque ele está te dando um prejuízo, você perde outras oportunidades. Tá? E o terceiro motivo, esse é matador, realmente não tem como escapar dele. Se a taxa de juros está subindo, o seu valor nesse intervalo está caindo, significa também, se a taxa de juros sobe, significa que a inflação também está subindo. Ou seja, você colocou 6 mil reais esperando receber 10 mil para ter uma rentabilidade de 61%. E é muito provável que boa parte desse lucro que você está tendo vai ser consumido pela inflação. Ou seja, você não teve ganho praticamente nenhum num cenário desse. Então, quando a gente vai falar de tesouro direto agora, esse é o risco do investimento. Quer dizer, foi muito bom quem veio aí de 15, 16, 17, 18,
é sensacional. Agora nós estamos na menor taxa de juros. Comprar um título de Tesouro Direto agora é muito provável que é mais fácil você cair nesse cenário onde a taxa de juros pode subir e você vai ficar um bom tempo ali amargando negativo. Então, se acontecer alguma situação financeira, uma mudança, você vai ficar no negativo. Quanto você poderia aí, estar num processo inverso. Né? Então, você tem que tomar um cuidado disso aí, porque muita gente hoje vai falar assim, nossa, ganhei muito dinheiro no Tesouro Direto, porque ele vem de uma taxa de juros decrescente. A partir de agora, o mais provável, né, a taxa de juros está chegando no limite, ela não deve decrescer mais, ela deve ascender, ela deve subir. Aí você pode entrar nesse segundo cenário. Beleza, pessoal? Ficou dúvida aí? Manda no chat, hein? Beleza? Vamos avançar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, beleza. Outra questão que a gente tem que perguntar muito é o que é fundo imobiliário, Felipe? Vale a pena o fundo imobiliário? Muita gente está me perguntando. Muitas pessoas migrando aí do Tesouro Direto para o fundo imobiliário. Vamos esclarecer um pouquinho aí, afinal de contas, o que é fundo imobiliário? Bom, fundo imobiliário é quando você compra parte de grandes empreendimentos imobiliários. Então, em vez de você ir lá e construir um shopping center, você vai comprar um pedaço de um shopping center já construído. Ou um pedaço de um shopping já construído. Tá? Uma construtora vai lá, levanta aquele prédio com o dinheiro de um fundo imobiliário, ou seja, vários investidores, e agora eles vão administrar aquele empreendimento, fazendo o quê? Alugando ele. E aí você vai receber uma parte do aluguel. Tá? Esse é o objetivo aí do fundo imobiliário. Bom, quais tipos a gente tem aí? São os tipos mais comuns. Edifícios comerciais. Tá? O que é um edifício comercial? Prédio mesmo comercial. Tá? Muito comum, principalmente no estado de São Paulo, cidade de São Paulo. Muitos daqueles prédios da Paulista são geridos por fundos imobiliários. Shopping center, também, muitos shopping centers também são geridos aí por fundo imobiliário, galpões logísticos e entre outros, tem vários. A gente vai falar de cemitério, vai falar de hospital, você tem agora fundo imobiliário do agronegócio, terrenos lá gigantescos, galpões, né, para silo, estoque do agronegócio, enfim, uma série de outras questões aí, tá? Como que você compra isso? Você divide o estabelecimento, né, pega um prédio, divide ele em várias cotas. Geralmente, pessoal, essas cotas aí valem R$70, R$80, R$100. Então, com esse valor, 70, 80, R$100, você pode adquirir uma cota dessa. E Felipe, qual que é a vantagem de eu receber uma cota dessa? Você vai receber o aluguel proporcional a essa cota. Ou seja, se aquele edifício ali comercial ele recebe o aluguel, claro que ele está alugado, ele vai pegar o aluguel, pagar todas as despesas, pagar o síndico, pagar a administradora, recolher os impostos e vai fazer o depósito em sua conta na corretora em dinheiro para você todo mês. Todo mês. Tá? Outra pergunta, como que eu compro aí um fundo imobiliário? Ele é negociado em bolsa de valores. Tá? Ele é negociado na bolsa de valores. Isso facilita demais. Você quer ver? Tenta comprar um apartamento. Qual é o problema de você comprar um apartamento? É você achar alguém querendo vender e achar depois alguém querendo comprar. Isso é uma grande dificuldade. Isso dificulta a liquidez, ou seja, do empreendimento. Ou seja, acaba fazendo o preço oscilar demais. Às vezes, você está vendendo um apartamento, lá chega uma pessoa falando, olha, eu pago, sei lá, 100 mil nesse apartamento. Aí chega outro e fala assim, eu pago 80 mil, 70 mil. Isso dificulta. Quando você leva isso para a Bolsa de Valores, você vai vender ou comprar esses fundos imobiliários na Bolsa de Valores, é muito mais fácil, porque você vai encontrar ali um volume grande, né, de pessoas que estão dispostas a comprar e vender, o que facilita muito, tá? Bom, o que é o fundo imobiliário? Como que eles valorizam? Felipe, como é que o fundo imobiliário sobe? Como é que eu ganho dinheiro com isso, né? Primeiro, ele sobe através da oferta e procura. Exemplo simples. Quantos prédios existem lá na Paulista? Pouquíssimos. Então, se as pessoas estão querendo alugar mais prédio na Paulista, e aquele prédio ali ele é gerido por um fundo imobiliário, quem quer fazer ali, comprar ali, vai aumentar o preço do imóvel, valoriza, o imóvel valoriza, tá? A cidade sobe, a cidade aumenta, né? Também valoriza, a região se valoriza, também aí a sua cota, o seu valor, o seu imóvel valoriza. Então, basicamente assim, se aquele prédio vale 50 milhões,
e ele tem 5.000 cotas, sei lá, 50 milhões, vamos facilitar a conta aqui, 50 milhões de cota, cada cota vale R$1. Então, se o prédio sai de 50 milhões e vai para 60 milhões, a sua cota ali agora está valendo 1,20. Ela valorizou, agora saiu de R$1 e foi para 1,20. Ela valorizou. Então, o prédio valoriza também aí sua cota, o seu valor valoriza. Isso se você quiser vender. Tá, vou explicar isso aqui um pouquinho mais para frente. O crescimento da economia. Se a economia cresce, as indústrias crescem, as empresas crescem e as cidades crescem. O aluguel fica mais alto, as regiões nobres, mais empresas querendo ir para lá, o valor do aluguel sobe. Então, o crescimento da economia também faz a sua cota valorizar. Outro ponto aqui que a gente tem, deixa eu pegar aqui a sete. Isso. Redução da taxa de juros. Toda vez que a taxa de juros também é reduzida, os fundos imobiliários tendem a valorizar mais, tá? Justamente porque cresce a economia, valoriza os imóveis, enfim, isso tudo aqui gera uma reação em cadeia. Você recebe aluguéis todo mês vai cair o dinheiro na sua conta, direto na conta, sem imposto de renda. Como assim, Felipe? Que milagre é esse sem imposto de renda? Não, não tem milagre. Na verdade, o fundo ele já pagou imposto de renda, na hora que ele recebeu o aluguel, ele já paga, então vai te pagar o dinheiro já líquido de imposto de renda. Tá? Esse aí é a vantagem do fundo imobiliário. Bom, quais são os riscos? Né? Mil maravilhas aí, tudo muito legal, tal, mas qual que é o risco aí do fundo imobiliário? Bom, primeiro, você tem um atraso do aluguel. Se o pessoal lá que está lá não paga o aluguel, você não vai receber aluguel, não tem jeito. Outra coisa, desvalorização do imóvel. Se o imóvel desvalorizar, acontece alguma situação, o pedaço do prédio cai, desvaloriza, enfim, alguma coisa aí sim, o seu fundo também, né, sua cota ali vai desvalorizar, não tem jeito. Ou uma interdição do imóvel. Chega lá a prefeitura e fala, ó, esse prédio aqui está fora das normalidades, vamos interditar. Se interdita, não está alugado. Se não está alugado, você não tem como receber o aluguel. Né? Você tem o prédio ainda é seu, a cota ali ainda é sua, mas ela desvaloriza. Bom, isso aí é umas questões aí de risco. Como que eu faço para comprar, né? Primeira coisa, a gente já falou, você vai comprar em bolsa de valores, tá? Como que você vai comprar? Então você vai entrar na bolsa de valores lá na sua plataforma e vai escolher o fundo imobiliário. Fundos com imóveis de primeira linha, né, pessoal? Você não vai comprar qualquer imóvel, né? Você não quer morar ali em qualquer lugar. Então você vai ter que escolher bem o fundo. Geralmente o fundo, ele é proprietário de vários imóveis. Então ele não tem um imóvel só, não é um prédio. Você está comprando ali um fundo, um aglomerado de prédios, e a gente vai dar alguns exemplos aqui. E tem essa diversificação, tá? Então, são vários prédios ou vários shoppings, isso e também você tem que tomar cuidado de serem aí, imóveis de primeira linha, tá? Outra coisa, aluguéis de longo prazo. Quando você está morando numa casa lá, você faz um aluguel de 1 ano, 2 anos. Quando a gente está falando aqui em andares comerciais em regiões nobres, a gente está falando que a gente está falando de contrato de aluguel de 4, 5, 10 anos. Você está falando, por exemplo, de um hospital, é contrato de 10 anos. Né? Então, uma empresa vai lá, constrói o prédio hospitalar, e aí vem o hospital e aluga aquele prédio. Já todo preparado ali para a área médica, um exemplo. Outro caso também que você pode ter também é o galpão logístico. No galpão logístico, a empresa não vai ficar no galpão hoje e daqui 2 anos vai sair daquele galpão, daquela estrutura toda. Não, ela vai fazer um contrato de 10 anos, 20 anos. Tá? Então, se você está comprando aqui prédios de primeira linha, tá? Você também tem que avaliar quem são os inquilinos, quem são as empresas que estão alugando desses imóveis, para você ter uma garantia, você ter uma tranquilidade de que eles serão bons pagadores de aluguel. Então, fica essa questão aí também, fato relevante para você observar isso aí, tá? Bom, vamos a alguns estudos de caso? Tem o Ringo 11, né, fundo composto por 2 das 4 torres do Centro Empresarial Rio Negro. Então, imóveis AAA, 3A aqui, ó, AAA, localizados em Alphaville, São Paulo. Olha só, então, muito bem localizado, é um prédio de primeira linha, né? São 4 torres do Centro Empresarial, e esse fundo tem 2 das torres, ou seja, metade ali, ou seja, tem vários inquilinos, né? Bons pagadores de aluguel, provavelmente contratos de longo prazo. Vamos dar uma olhada nisso aqui?
Vou abrir aqui pra gente, ó. Isso aqui é uma plataforma, Profit Chart, uma plataforma aí de quem opera aí em bolsa de valores. Deixa eu tirar essa luzinha aqui agora que ela está incomodando. Peraí, aí, vamos lá. Isso, pronto, vamos lá. Olha só, pessoal, para quem não está acostumado, isso aqui é um gráfico de candles, né? Da bolsa de valores aí, beleza? Depois a gente pode explicar, fazer um vídeo explicando que é o gráfico de candles para quem não conhece. Vou colocar aqui, ó, esse gráfico em escala mensal, meses, tá bom? Então, cada barrinha dessa aqui é um mês. Olha só, quem comprou, o mês ficou muito, né? Vou colocar semanal, vamos avaliar 2019 aqui, ó. Olha o tanto que esse fundo imobiliário valorizou só em 2019. Período recente aqui, ó, 2019. Em janeiro, daqui, ó, 2 de janeiro, ele valorizou aqui desse ano, olha que maravilha. Valorizou 21%, tá? Não é lá em cima não, esquerda aqui é negativo, semanal ele tem baixa. Valorizou 21% apenas esse ano. O que isso quer dizer? Que aqueles duas torres de Alphaville, do centro comercial lá Rio Negro, e Alphaville São Paulo, mais o aluguel que você recebeu esse ano, te deu esse valor aí de 22%, uma valorização aí excepcional. Qual que é a vantagem? Você pode vender a hora que você quiser e esse valor aqui ele é descontado de imposto de renda, o valor do aluguel, tá? O valor da valorização, então quer dizer, eu comprei essa cota que é 76, se eu quiser vender ela hoje é 93, aí sim eu vou pagar o imposto de renda sobre o papel, a negociação da valorização do papel. Então olha só, além de você receber toda essa valorização, você ainda recebeu todo mês o aluguel pago em dinheiro direto na sua conta. Que maravilha, né? Vou pegar o outro aqui, ó. O outro, VIX11, carteira aí composta basicamente por investimentos em shopping centers. São vários shopping centers. Além de aplicações financeiras, obrigações financeiras alocadas em LCI, títulos públicos referenciados daí com liquidez imediata. Ou seja, esse fundo imobiliário, além de ter investimentos em imóveis, também tem títulos aqui, ó, em DI com liquidez imediata. Julgo aqui, né? Pode falar vulgo CDI, então, CDB, por exemplo, ou seria um tesouro direto também aqui. Um exemplo, tá? Ou seja, você está aplicando lá. Vamos ver esse VISC11 aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Tá aqui na plataforma. Só escrever o nome dele aqui, ó. VISC11. Maravilha, ó. Maravilha. 2019 em diante. Depois eu posso voltar, tá? Falei, só 2019 e tal. Pô, vamos mostrar só para a gente ter uma referência do ano aqui. Enquanto a taxa de juros andou de lado, ó, esse fundo aí valorizou 38%. 38%. Você pode observar, pessoal? Só um minutinho. Vocês podem observar que uma boa parte do tempo, do início do ano, ele andou de lado. Subiu aqui os 5%, depois voltou 1%, depois ele voltou, ele disparou. Tá? Isso aqui, reação do setor imobiliário da economia. Tá? Como a gente está falando de shopping center, a gente sabe que o comércio ficou fraco em shoppings ao longo do tempo. 2018, ó, também fraco, ó, viu? Esse aqui é o início dele, tá? Ele é um fundo novo de novembro. Você vê que enquanto a economia em shopping estava andando de lado, ó, ele também, o faturamento dele também ia andando de lado, ou seja, as empresas, né, em shopping center pagam aluguel proporcional ao faturamento. A economia melhora, o fundo também dispara. Olha que interessante. E a grande vantagem que você tem é a quantidade de ofertas de fundo imobiliário. Ou seja, você pode comprar hoje, vender o outro amanhã, enfim, você tem várias oportunidades de fundo. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. E o próximo é o de galpão logístico. Investe os recursos em empreendimentos logísticos, construídos e localizados para empresas nacionais e multinacionais. Atualmente o fundo é composto por 5 galpões, 2 em São Paulo, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Minas e 1 em Santa Catarina. Então, já está muito mais ligado aí ao setor de indústria, o XPLG 11. Olha, ó, maravilha, também um fundo novo, ó, de 2018, só esse ano aqui, já valorizou 38%.
muito bom e também uma excelente valorização. Pessoal, isso aqui nem é ação, né? Nem é empresa. Olha que maravilha. Ele tem uma volatilidade? Sim, tem. Mas qual que é o medo dessa volatilidade se você também tem volatilidade lá na renda fixa? Você também tem volatilidade lá no Tesouro Direto, né? Isso aí o pessoal não conta, não fala, mas tem, você viu, eu te mostrei. Você olha o seu extrato aí, você vai ver a volatilidade dele. Aqui também tem, só que a vantagem é que o ganho justifica essa volatilidade. E além disso, você está recebendo um aluguel todo mês. Felipe, quanto que é o aluguel? Cada fundo tem uma cota, um valor de aluguel. Gira em torno aí de 0,5% a 0,8% ao mês. Tá? Ao mês. Você pensar um CDB e vai te dar um 0,2, 0,3. E ainda vai descontar aquelas taxas e ainda imposto de renda. Aqui eu estou falando de 0,5 a 0,8 sem imposto de renda, mais a valorização do ativo. Ou seja, é de fato uma rentabilidade muito boa. Pô, Felipe, bacana, legal, entendi, gostei, mas não sei fazer isso, não sei comprar. Você me mostrou 3 fundos aí, devo comprar amanhã? Não, pessoal, não estou falando para você comprar esses fundos. Trouxe apenas de exemplo, tá? Você tem que fazer todo um estudo aí. Trouxe 3 exemplos aí. Deram um bom resultado, mas não é garantia de que vai dar um bom resultado daqui para frente. Então, se você não tem tempo, você fala assim, Felipe, não dá para investir, porque o Tesouro Direto é fácil. Eu chego lá no site, só tem a opção 2024, 2035 e 2045, eu escolho um dos 3 lá e, pum, meto bala, compro dinheiro. Mas o fundo imobiliário é mais difícil. Eu não sei qual que eu vou escolher, eu não sei se isso aqui é bom, se é ruim, como é que eu vou fazer para descobrir isso aqui? Eu não tenho tempo para analisar, não conheço nada, você já abriu o gráfico que eu não sei nem como é que funciona, né? Então, como é que eu faço isso aí? Pessoal, aí existe o profissional de assessor de investimentos. E esse é seu amigo, é o cara que vai te ajudar a fazer seu dinheiro multiplicar, a fazer o capital crescer, a fazer entender o que é bom para você. Tá? O que é o assessor de investimento? Muita gente ainda não conhece, é uma profissão extremamente comum lá nos Estados Unidos, vem se popularizando aqui muito no Brasil, é uma profissão totalmente regularizada, regularizada como eu posso dizer? Ela bem auditada também, né? Ou seja, existem vários órgãos fiscalizadores para acompanhar, você tem que fazer uma prova, uma certificação, mostrar que você conhece, você tem bons conhecimentos aí de investimento para poder ajudar as pessoas a fazer isso, tá? Então eu vou explicar aqui agora o que é o assessor de investimento, o seu colega, seu amigo que pode fazer seu dinheiro multiplicar, beleza? Bom, primeiro, o que é uma assessoria de investimentos? É uma empresa especializada em ajudar as pessoas a escolher os melhores investimentos para o seu perfil. Ou seja, é um atendimento personalizado. Vai sentar com você, não é em grupo, você não vai estar lá numa reunião, lá 10 pessoas, e falar quanto você tem de dinheiro, o que você quer fazer, enfim, não. O assessor, né, uma empresa de assessoria, ela vai fazer um atendimento personalizado, vai conversar com você, vai entender suas necessidades, você vai falar, olha, eu tenho X mil reais aqui, o meu objetivo é trocar de carro no ano que vem, depois eu quero comprar um apartamento, eu quero fazer uma viagem para Disney com minha família, quando meus filhos tiverem X anos, eu quero fazer uma reserva aqui para uma emergência, eu quero uma aposentadoria, quero aposentar com uma renda X, ou seja, ele vai te ajudar a entender as suas necessidades e distribuir o seu patrimônio, o seu capital, os seus investimentos. Você não vai comprar tudo tesouro direto, não, e também não vai comprar tudo fundo imobiliário, não, e você não vai comprar só um fundo, você vai ter que distribuir em vários. Então, ou seja, ele vai te ajudar a montar essa carteira de investimentos. E não só montar, porque aí também botou, deu tapinha nas costas ali e foi embora, né? Não, ele vai te dar ali um suporte mensal, acompanhamento dos seus investimentos, beleza? Outra coisa, o assessor ele não está sozinho, ele conta com o suporte de relatórios completos elaborados por analistas. Analistas são outro setor, outra profissão que trabalha junto com o assessor e com o analista, ele analisa tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo para poder ver os melhores investimentos. Então, o analista ele cria os produtos de investimento e o assessor vai entender os produtos e vai te apresentar aquilo que é adequado ao seu perfil. Se você é uma pessoa que tem mais conservadora, tem mais medo de volatilidade, ele vai te indicar questões mais adequadas ao seu perfil. Se você quiser ganhar mais dinheiro mais rápido, ou seja, você vai aí buscar investimentos mais arrojados, beleza?
Outra coisa, pessoal, muito interessante aí da assessoria, ela não tem custo. Você não paga um centavo para o assessor. Mas como assim, Felipe? Isso é um milagre? Isso é o Papai Noel que chegou aí, cara? Vai, né? Não vai ter, não pago nada para ter um assessor de investimentos, esse cara vai me ajudar. Por que esse cara vai me ajudar se ele não vai ganhar nada, né? Pergunta aí do bom mineiro, né? O cara aí já pergunta, pô, mas se o cara vai me ajudar, o que que tá ganhando com isso e tal. Então vamos explicar aqui de uma vez, pessoal. Ele recebe, o assessor, a empresa de assessoria, ela recebe da corretora. Para você fazer os investimentos, você vai ter que vincular uma corretora, abrir a conta numa corretora, a corretora paga esse profissional para te dar esse suporte, para te dar esse acompanhamento, né? Isso é muito mais barato aí do que ele colocar um escritório em cada cidade. Então, essas assessorias, elas trabalham ali em função da corretora e a corretora paga para esse tipo de serviço. Então, você fica tranquilo aí que o assessor, ele vai pagar as contas no final do mês para estar ali no mês que vem, podendo te ajudar, beleza? Pessoal, o que é esse serviço de assessoria? Como é que eu faço? Felipe, você me indica? Claro que eu indico. A Hunter é uma empresa de assessoria. Eu não sou assessor, mas a gente tem uma empresa de assessoria. Cuida ali, o Matheus ali e sua equipe cuida dessa parte da assessoria, onde você vai poder conversar com os assessores, conversar com o time ali, vai ser atendido, muito bem atendido, vai ser explicado, eles vão poder te ajudar a cuidar desses investimentos. Então, você tira esse fator assim, vou comprar um fundo, qual fundo que vale a pena? Aí o assessor vai te ajudar. Isso é muito legal, porque se você não tiver tempo ali, ele tem autonomia para te ajudar a executar esse tipo de operações e a gente pode conversar melhor sobre isso aí, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários, ó. O Eduardo perguntando, ó, como sabemos se está o momento de topo para esses fundos, momento favorável para os fundos imobiliários, mas estarei, por exemplo, valorizando. Beleza, vou li a pergunta, falei mais rápido que eu li e você não deve ter entendido nada, né? Ainda mais que eu estou fanhoso, resto de gripe aqui, então essa voz aqui que tá, né? Você não deve estar entendendo nada. Ele perguntou o seguinte: viu os gráficos ali? Parece que já subiram demais. Vale a pena eu comprar esses fundos? Como é que eu vou saber se está na hora de comprar ou não esse fundo? Aí a resposta eu já dei, falando que o assessor é a pessoa que vai te ajudar nisso aí. Ele tem os relatórios dos analistas com a perspectiva, com a análise desse fundo imobiliário, com o aluguel, com o vencimento, enfim, porque você não vai ganhar dinheiro só na valorização do fundo, você vai também ganhar dinheiro no pagamento de aluguéis. Né? O pagamento de aluguel ali ele é estável, fixo, contínuo, porque as empresas estão pagando aluguéis, tá? Eu vou deixar aqui para vocês de uma vez, pessoal, já sei que vocês vão perguntar, o telefone do assessor. E aí eu vou fazer o seguinte, vou te passar o WhatsApp direto. Então vou deixar aqui agora para vocês da caixa de mensagens. Se você está assistindo esse vídeo depois aí, deve estar na descrição em algum lugar. O telefone já, o WhatsApp do assessor, para você conversar com ele aí. Isso aí, cara. A gente aqui é assim, ó. Já joga logo aqui, para você mandar mensagem por ele lá e falar, ó, já tá aí, ó. Isso. Aí estão perguntando aqui, ó, tem que ter conta na Nova Futura? Sim, a gente é parceiro da Nova Futura e para fazer esse serviço de assessoria tem que operar pela nossa corretora parceira, né? Senão não tem jeito como eu te ajudar, como eu te ajudar, se ela não vai me pagar. Então a corretora paga esse serviço para o assessor e também para o assessor ter esses acesso à sua conta para poder te ajudar nessas operações, montar essas operações, acompanhar o que você comprou, o que você está vendendo, quais são os valores, tá? Então, tem sim que estar vinculado aí à nossa corretora. Tem muita corretora, pessoal, que não vai cobrar taxa. Felipe, mas eu tenho uma corretora lá, aquela é taxa zero. Beleza, isso é o tipo de corretora self-service. Ou seja, ela não te cobra nada, mas ela também não te dá uma estrutura, né, para poder você ter um apoio. Então, se você quiser uma corretora zero taxa, é basicamente assim, você pega lá e faz. Né? Você pega lá, eu compro, eu escolho, eu contrato os relatórios de analista, eu mesmo vou estudar, eu vou fazer tudo sozinho, por isso que eu não quero pagar taxa de corretagem, porque também a corretora não vai ter receita com esse tipo de investimento. E tem outras corretoras que vão trabalhar com esse modelo de assessoria, é como se fosse um atendimento Prime. Né? Você paga um pouquinho mais caro, mas você vai ter um cara para te ajudar, para estudar, para discutir, para analisar e poder fazer isso. E a taxa também é muito barata, né? A corretagem lá é R$ 7,00, R$ 6,99, R$ 7,00 para comprar e vender. Tá aí o telefone do Matheus. Então, você pode mandar um WhatsApp para ele aí, não um WhatsApp aí de boa noite. Boa noite, Matheus. Quero conversar contigo amanhã aí, que eu quero fazer os investimentos, tá? Bom, outra coisa, pessoal, vamos lá. Acabando aqui a nossa apresentação.
eu vou deixar aqui com vocês também os nossos contatos aí, né, na rede social. Então, olha só, a gente tem aí Instagram, Facebook e o YouTube, né? Também deixo aí um pedido aí para vocês. Segue a gente lá nas redes sociais. A gente sempre está gerando conteúdo novo, sempre falando um pouco aí para vocês de investimento, trazendo cada vez mais informação, conteúdo. A gente vai fazer mais web aí daqui para frente. Então, siga a gente nas redes sociais para você acompanhar e ficar por dentro. E vale lembrar também que todo dia às 8h20 da manhã eu, né, vos falo lá no YouTube, no Café Econômico, onde a gente faz ali o resumo todo dia das principais notícias para você investir bem seu dinheiro. Então, segue a gente lá, se inscreve nos nossos canais e segue a gente nas redes sociais para você ficar antenado e ligado. Pessoal, perguntas aí. Vocês têm dúvidas, questionamentos? Querem fazer mais alguma pergunta? Antes da gente finalizar aqui? Aproveitei e beber água aqui. Bom, isso aí, pessoal. Beleza, obrigado pela aula. Beleza, pessoal. Perfeito. Muito bom, pessoal. Muito obrigado aí. Acho que foi bem esclarecedor, né? A gente tentou fazer bem no passo a passo aqui para poder explicar cada questão dessa. Eu acho assim, são assuntos que vão gerando muita dúvida, agora vocês vão refletir um pouco sobre isso aí. Entre em contato lá com o assessor, chama o Matheus, bate um papo com ele, fala sobre seus investimentos, que dá para você entender um pouquinho mais sobre isso aí. E não se esqueça, meu amigo, se você tem tesouro direto, eu vejo todo mundo falando de tesouro direto aí, mas ninguém explica como é que faz essa conta de tesouro direto. Então eu estou explicando, você tem tesouro direto no passado, aproveita aí que talvez chegue a hora de você, chegou a hora de você aí sair desses investimentos de tesouro direto e procurar oportunidades melhores, né? E eu falei de fundo imobiliário, tem vários outros investimentos aí. Eu só tô, cara, mas assim, isso é evolutivo, tá? Você já saiu da poupança, já pisou no Tesouro Direto e CDB. Parabéns, você já deu o primeiro passo do investimento. Agora eu estou puxando o próximo passo para o fundo imobiliário. Daqui a pouco você está comprando ação, aí você vai surfar na onda e aí o assessor pode te ajudar com isso, beleza? Pessoal, muito obrigado pela participação. Não esquece lá de seguir a gente nas redes sociais. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Quiserem mais webinar, tiver mais dicas, mais conhecimento, quiserem aprender um pouco mais aí, deixa a mensagem para a gente, manda lá nas redes sociais que a gente vai fazer com o maior prazer. Desculpa essa voz rouca aqui, né? Restinho de gripe, mas não podia deixar de falar para vocês aí o assunto. Pessoal, muito obrigado aqui pelos agradecimentos vocês estão mandando aqui no chat. Isso é um prazer enorme e enche aqui de alegria poder cada vez mais aqui contribuir com vocês, beleza? Valeu, pessoal! Até mais!